Cirurgião plástico é o profissional habilitado a fazer lipoaspiração, nenhum outro é. E mais, além de ter a formação em cirurgia plástica, a gente sempre que termina a residência de cirurgia plástica, a gente presta um exame, mais uma prova para comprovar que a sua formação foi suficiente. Um exame teórico e um exame prático. Então, todo mundo que procurar... Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à 4ª temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais, com assuntos muito diferenciados, para te tornar e me tornar pessoas melhores e assim criarmos um entorno melhor e co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre criarmos um mundo melhor para a gente mesmo viver neste mundo. Se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, estou toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, com um vídeo inédito aqui neste que é o canal mais chique e mais elegante de todo o YouTube. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Hoje a gente vai ter um co-host aqui que vai me ajudar a entrevistar, a conhecer os nossos convidados e fazer as suas colocações sempre muito pertinentes, muito ponderadas. É o Dr. Renato Menezelo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu é que agradeço a honra de estar aqui, é um prazer total estar com vocês hoje. Dr. Renato, as redes sociais e contatos dele estão aparecendo aí embaixo para vocês também. Vai ter o maior prazer em atendê-los e responder algumas dúvidas. Ele já esteve aqui com a gente em outra ocasião, gravando um episódio que está fazendo bastante sucesso aqui no canal. Foi bom mesmo. Ele esteve aqui com o seu sócio, Dr. Marco Antônio, e vieram falar sobre direito de família, que é a especialidade deles. Então, quem perdeu esse episódio, terminando o episódio de hoje, pode dar uma conferida nesse episódio do Dr. Renato junto com o Dr. Marco. Aliás, o que eles precisam fazer, Dr. Renato, para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal? Precisa curtir, precisa compartilhar e precisa ativar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, vai avisar você. É isso, você precisa se inscrever agora, neste momento aqui no canal. O que você está fazendo que ainda não está inscrito neste canal? Então se inscreva, ativa as notificações aí no sininho e não esquece de dar já aquele joinha agora no começo do vídeo, porque lá no final eles acabam esquecendo, viu, doutor Renato? É verdade, o vídeo se termina, vê eles até esquecem. O final, acaba esquecendo, É verdade. isso, então já dá aquele joinha, comenta, compartilha e a gente também já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium do canal com vantagens exclusivas, além, é claro, de estar nos apoiando a continuar produzindo conteúdos de qualidade e inteiramente gratuitos para você, como este daqui. Chega de blá blá blá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Nossa convidada, doutora Alice. Você começa ou eu começo? A doutora Alice Teixeira Leite é cirurgiã plástica. Cirurgiã plástica, tem graduação em medicina, residência médica em cirurgia geral. E pela Universidade Federal de São Paulo, mais conhecida como Escola Paulista de Medicina. Especialização adicional em reconstrução mamária no Hospital Pérola Baiton. E especialista em cirurgia mamária. Doutora Alice Teixeira, seja muito bem-vinda aqui no nosso Pod Chique. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar de cirurgia plástica é sempre muito animador, a gente fica feliz em esclarecer. Eu acho que é uma área de muito interesse nas pessoas, de muita procura e que tem muitas informações que às vezes precisam ficar mais claras para as pessoas que procuram esse tipo de tratamento. Cirurgia plástica é sempre um assunto que está em alta, as pessoas adoram falar. Sim. E a gente sabe que os doutores, os médicos, são sempre muito ocupados, porque tem consultório, tem centro cirúrgico, então abrir um espaço na agenda para vir gravar com a gente sempre é um prestígio muito grande. Então, obrigado por esse espaço. Obrigada. Viu? Bom, a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar, dizer quem é o convidado. Então, não será diferente. Eu gostaria que a doutora se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e como é que
começou esse interesse pela medicina e, em especial, pela cirurgia plástica. Só que antes da doutora começar a responder, eu gostaria de saber o que a gente vai beber aqui. O que a senhora gostaria de beber? Um cafezinho, uma água, Um café suco? e uma aguinha. Um café e uma aguinha, Isso. Renato também? Mesma coisa também. Aí a doutora vai respondendo enquanto eu vou preparando. Tá aqui. ótimo. Então, eu sou a doutora Alice, né? Alice, eu sou médica, sou cirurgiã plástica, sou casada, mãe de 2 menininhos, de 3 e 6 anos. Sou uma pessoa que gosta muito de atividades físicas, acho que eu pratico esportes desde que eu me entendo por gente. A atividade física sempre fez parte da minha vida. E eu acho que isso acaba me acrescentando muito profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que o esporte ele traz diversos ensinamentos para as pessoas, lições de vida mesmo. Então, esse é um hábito que eu mantenho e eu acho que, para mim, é muito importante porque eu preciso cuidar de mim para conseguir cuidar bem dos outros. Profissionalmente, então, eu segui essa área da cirurgia plástica, né? Eu venho de uma família de pai e mãe médicos. Então, a medicina sempre fez parte da minha vida. Desde muito pequenininha, eu acompanho, a gente escuta e vai se interessando pela área. Confesso que em algum momento da minha adolescência eu tentei fugir disso. Eu achava uma carreira que exigia muito. E aquele momento rebelde, não vou fazer como não meu vou pai e minha fazer mãe. de jeito nenhum, essa vida não é para mim, não tem final de semana, não tem dia, não tem hora. Obrigado. Mas não tem jeito, quando é a nossa vocação, né, a gente acaba, e aí passar desse momento de rebeldia. Não, e literalmente está no sangue, não tem jeito, né? Teve que ir, né? Passar desse momento de rebeldia, e eu resolvi, então, que seria a medicina mesmo o meu caminho. E eu realmente não me vejo fazendo nenhuma outra coisa da vida. E de medicina, a cirurgia plástica, como foi? Durante a faculdade de medicina são 6 anos, então é uma faculdade bem longa em que a gente tem contato com as diversas áreas da medicina. E aí, a partir daí, você vai vendo, se interessando o que te agrada mais, o que te agrada menos, né? E eu aí acabei decidindo, e no final da faculdade, a gente decide por cirurgia, né? A gente tem que escolher uma especialidade médica. Então, após 6 anos, a gente se forma médico, é um médico generalista. E aí, a gente vai fazer uma especialidade. As especialidades cirúrgicas, qualquer uma delas, cirurgia plástica, gastrocirurgia, cirurgia pediátrica, todas elas têm como pré-requisito uma formação em cirurgia geral. Certo. Então, inicialmente, na faculdade, eu descobri que eu gostava de operar, que eu gostava de cirurgia, então era isso que eu iria fazer. Então, prestei, terminando a faculdade, a prova de residência, fiz a residência de cirurgia geral, que na minha época eram 2 anos de residência. Aí, nessa residência de cirurgia geral, a gente tem contato com todas as especialidades cirúrgicas. Então, a gente aprende cirurgia cardíaca, cirurgia gastrointestinal, todos os tipos de cirurgia. Entre elas, a cirurgia plástica também. E aí, eu acabei gostando, me interessando muito pela cirurgia plástica, pela sua amplitude. Então, é uma área que a gente trata tanto doenças, então a gente trata queimaduras, a gente trata câncer de mama, a gente trata câncer de pele, como a gente também cuida da saúde, do bem-estar, da autoestima das pessoas. De qualquer maneira, traz a saúde, né? Isso. E assim, me agrada o fato também da gente cuidar desde o bebê até o idoso, então a gente cuida de todas as faixas etárias. Existem procedimentos que envolvem o cirurgião plástico em todas as áreas, em todas as idades, né, da vida. Assim como desde a cabeça até o pé. Então, assim, a gente opera desde lesões em couro cabeludo a alterações no dedo do pé, por exemplo. Aliás, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque as pessoas costumam dizer assim, já vai falar de estética, já vai falar... E cirurgia plástica não é só estética, de maneira nenhuma. É muito mais do que isso. É muito além muito do que isso, porque tem cirurgias reparadoras. Sim. Né? E a gente até fala que o bom cirurgião estético é especialmente aquele que é bom reparador. Porque a cirurgia reparadora é muito mais desafiadora, muito mais difícil, muito mais complexa. Então, quem tem uma boa formação em cirurgia reparadora, ele tira a estética aí com o pé nas costas. Eu tenho uma dúvida. Assim, a cirurgia reparadora, você não tem um controle sobre aquilo, porque aquilo já está lá para você reparar. Quer dizer, um corte, um problema, um acidente de automóvel, qualquer coisa assim. E a cirurgia estética, você faz o caminho, né? Quer dizer, não, é mais, não digo mais fácil, é um ambiente mais controlado, certo? Sim, com certeza. São cirurgias mais eletivas, né? Exato. Isso que o doutor programadas. tá Não, é que assim, é muito mais difícil fazer a reparadora, porque a reparadora, o problema já está lá, você vai ter que dar um jeito de consertar aquilo. E a estética, você não vai... Você vai consertar
vai melhorar a estética daquele paciente, mas não é que você vai ter que fazer uma intervenção ali para um corte, uma coisa que estragou o rosto do cliente. Né? E além disso, a cirurgia estética ela pode não ser feita, né? E ela pode não ser feita, exatamente. A reparadora e às vezes a gente contraindica a cirurgia estética. Já a cirurgia reparadora, ela vai ter que ser feita. Você vai ter que dar um jeito de achar um caminho para reparar aquele defeito que foi criado. Exato. Então, sim, é muito mais desafiador. Muito mais complicado. Por isso que um bom reparador será um bom cirurgião estético. Sim. Né? E quais são as cirurgias mais procuradas hoje em consultório? Bom, das eletivas, né? Claro. Aí, falando em cirurgia estética, né? A gente tem uma alternância, normalmente, a cada ano. E a gente acompanha isso em estatísticas que são feitas por sociedades americanas, que fazem estatísticas globais e por países. Né? Então, eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia... A gente tem uma imagem que a doutora trouxe. Então, aqui... Isso. Aqui, ó. Essa é uma estatística global, que é publicada pela ISAPS. Opa! Isso. Então, nessa estatística, essa daí é a última que saiu. Eles coletaram os dados de 2024, que ainda não foi publicado, 2025. Então, o último publicado são as estatísticas de 2023. E aí a gente pode observar que, globalmente, a cirurgia mais procurada foi a lipoaspiração, seguida do aumento mamário. Né? Isso acompanha bastante o que a gente vê no consultório também. E esses números entre, normalmente, cirurgias de aumento mamário e de lipoaspiração, a gente observa uma alternância. Então, tem ano que a lipoaspiração fica em primeiro lugar, tem anos que o aumento mamário fica em primeiro lugar. E eles também coletam dados do Brasil. Então, a gente vê... Pode passar o próximo, por favor? Acho que é a próxima imagem. Isso. Então, aqui, ó, nos procedimentos mais comuns, essa última tabela aqui de baixo, isso. Primeiro, a lipoaspiração, seguido do aumento mamário. O Brasil também segue essa tendência mundial em termos de cirurgias mais procuradas. Então, a cirurgia mais procurada é lipoaspiração, alternando com prótese de mama, prótese no geral. mamária. Mas assim, eu diria que no consultório, cirurgias mamárias em geral, não só prótese mamária, mas cirurgias de redução, de levantamento, cirurgias de pálpebra são muito procuradas. Tá. Acho que seriam as mais. E ainda as cirurgias são mais procuradas por mulheres? São. Na sua maioria? Sim, a maioria são pacientes mulheres. Mas existe uma procura, sim, pelos homens. Tem, inclusive, estatísticas dos procedimentos mais procurados pelos homens. E o que normalmente sai em primeiro lugar é a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Isso. Normalmente, os homens é mais cirurgia de pálpebra, lipoaspiração, rinoplastia... E, às vezes, cirurgia para ginecomastia, que é o aumento da mama no homem. Isso. E tem aumentado a procura pelos homens, né, nos últimos anos. Na blefaroplastia é muito comum o homem se incomodar com o processo do envelhecimento, ficar com aquele olhar sempre cansado, a pele mais caída, as bolsas mais evidentes. E é uma cirurgia que ela... Não digo que nenhuma cirurgia é simples, mas assim, é uma cirurgia que ela é rápida de ser executada. O paciente vai embora para casa no mesmo dia. Em mais ou menos uma semana, ele está praticamente... Recuperação fácil, muito rápida. E os resultados são muito naturais, são muito sutis. Então, perante os outros, ninguém nem percebe que ele fez a cirurgia. O que as pessoas observam só é que assim, nossa, como ele está mais descansado, como está mais jovem. Porque a cicatriz fica muito inaparente, não fica com estigma nem nada. Então, os homens gostam muito desse tipo de procedimento, porque eles se sentem melhores quando se veem no espelho. Hoje em dia, a gente vive na câmera, então agrada, né? A gente se vê mais rejuvenescido, mais jovem, sem ninguém ficar desconfiando muito, né? Os homens, no geral, não gostam muito. As mulheres, às vezes, contam para todo mundo que operaram. Faz questão de publicar nas redes sociais. Mas os homens são mais discretos, então essa é uma cirurgia que eles procuram bastante. Mas é uma cirurgia feita em centro cirúrgico, não é de consultório, não né? É uma... Habitualmente, ela é feita em centro cirúrgico. Eu, particularmente, só faço em centro cirúrgico. Não acho que é uma cirurgia para ser feita em consultório, porque ela traz riscos, né? Então, mas tem alguns profissionais que realizam em consultório.
E normalmente é feito com cirurgião plástico, não é com dermatologista. Não, blefaroplastia não. É o cirurgião plástico e existem alguns oftalmologistas que fazem uma formação adicional em plástica ocular que também são habilitados a fazer a blefaroplastia. Então, são os dois profissionais... também pode fazer. São os dois profissionais que fazem esse tipo de cirurgia. Tá. Tem uma interface entre as especialidades. Que aí entra na história da reparação. Aquilo pode estar atrapalhando o olhar. Ou... Pode, mas a imensa maioria das blefaroplastias são estéticas. É estético mesmo. Ah, sim. É mais estético Muito do que mais. qualquer problema funcional, né? Porque para ser funcional, tem que ter já uma flacidez muito grande da pele, que esteja realmente caindo sobre o olho e aí atrapalhando o campo E aí visual. não é só a pele, o músculo também que não está conseguindo manter aberto. Aí já não é mais um problema de cirurgia plástica. Aí sim, aí entra na reparadora, mas isso é isso existe, sim, mas é uma minoria dos casos. E o resultado é assim, super tranquilo, Super. né? Não fica Não, cicatriz. a cicatriz, então, assim, na blefaroplastia, na blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras, a gente trata tanto a pálpebra superior como a pálpebra inferior. O corte, para retirar a pele da pálpebra inferior, ele fica bem justo do cílio, da margem ciliar. Então, não dá para ver. A gente sempre tem a sensação, não sei porquê, talvez eu tenha essa impressão, que a gente fazia um corte aqui embaixo. Não. Ele é bem juntinho do cílio, então fica imperceptível. Eu já vi o corte isso que empurra ainda, assim, e aí sai aquela gordura, assim. Isso, a gente trata a gordura, né? Normalmente nessa cirurgia a gente trata essas bolsinhas de gordura. Acho que você tem essa impressão, porque a bolsa de gordura ela fica mais evidente mais para baixo. Ela vem até embaixo. Mas tanto que normalmente até a gente aborda essas bolsas de gordura por dentro do olho. Então, a gente entra aqui por dentro do olho, faz um corte aqui na conjuntiva, que é essa parte de dentro do olho, acessa essas bolsas, trata o excesso delas e depois a gente vai para a remoção da pele. Aí, a pele, a gente tira exatamente numa linhazinha bem junto do cílio, fica praticamente imperceptível. Na pálpebra superior, a gente também tem bolsas de gordura e a sobra de pele, e a gente posiciona a cicatriz no sulco do olho, de uma forma de que quando o paciente está com o olho aberto, a cicatriz está totalmente coberta pela sombra que faz no sulco. Se o paciente ocluir os olhos, sim, você consegue ver uma linha bem tênue, mas de olho aberto ninguém percebe, né? Então, assim, sim, fica muito imperceptível. Muito. Os resultados são sempre muito bons. Muito. E a face é uma área de cicatrização muito boa. Então, assim, a cicatrização, né, e a cicatriz, que é uma coisa que preocupa todo mundo que vai fazer uma cirurgia plástica, dependendo da área do corpo, a gente tem diferentes respostas de cicatrização, mesmo sendo o mesmo organismo. Uhum. Então, a gente sabe que a face, a gente tem uma tendência de ter cicatrizes melhores, de melhor qualidade. Porque então, ela é mais vascularizada? Isso também. Tá. Isso é bem relevante. Aí ajuda na cicatrização. Muito. E os cuidados pós-cirúrgicos da blefaroplastia? Compressa gelada, então a gente pede para o paciente nos primeiros 3 dias, que é quando acontece, a gente chama do pico do inchaço, o máximo de tempo que ele conseguir fazer compressas geladas com soro fisiológico nos olhos, dormir um pouquinho mais elevado, então não precisa ser sentado, mas uns 2 travesseiros, isso ajuda a inchar um pouquinho menos. Não ficar nesses 3 primeiros dias muito preso a telas, então computador, celular, isso a gente restringe. Aí, após esse período, vida normal, assim. Não pode tomar sol, né? Então, assim, normalmente é uma cirurgia que o corte fica muito discreto, mas a região fica, além de inchada, roxa. E o sol, se o paciente tomar sol nesse momento que ele está com esses roxos na pele, isso mancha. Tá. Então, a gente pede que o paciente, toda vez que vá sair de casa, use óculos escuros. Para se proteger. Protetor, mas depois que tira os pontos. Depois da primeira semana. Depois da primeira semana. Aí até sumirem os roxos. E costuma ser um procedimento indolor? Dói muito pouco. Dói muito pouco. Analgésico bem simples, resolve. 2, 3 dias de analgésico, o paciente não tem mais dor nenhuma. Tem que tomar cuidado para não fazer nenhuma extravagância. Porque acaba esquecendo, não sente, aí a gente não toma os cuidados devidos. Exato. Né? Falando da lipoaspiração, mudando um pouquinho de assunto, a lipo ainda é feita com aquelas cânulas que a gente via que introduz e vai puxando a gordura, né? Isso. Sugando a gordura. Isso. A gente usa normalmente, antes de colocar a cânula e aspirar a gordura,
a gente usa uma técnica que a gente chama de úmida. Então, a gente faz uma infiltração de uma solução de soro com adrenalina para poder melhorar a vasoconstrição, diminuir a perda de sangue. Porque se a gente só aspira no seco, o paciente perde muito sangue, expolia muito o paciente. Então, a gente faz essa infiltração nessas áreas que a gente vai fazer a lipoaspiração, espera um tempinho para que haja essa vasoconstrição, e aí, com a cânula e o lipoaspirador, a gente vai fazendo uma aspiração dessas áreas de acúmulo de gordura. Tá, e aí normalmente região abdominal, Mais interno comum. de coxa. Costas, né? Dorso, a gente fala Os dorso alto, flancos, flancos. Sim, essas são as áreas mais frequentes. Peitoral, às vezes em homem que tem um aumento de gordura na região peitoral, a gente faz. Tá. E aí tem algumas coisas que a gente vai ouvindo e eu queria que a doutora dissesse se isso é mito ou se é verdade. Por exemplo, que se a pessoa tem uma reengorda significativa depois de uma lipoaspiração, a construção da gordura ali naquela região fica muito irregular. E aí a gente vai ter depressões naquela região. Isso é verdade? É mito? Então, vamos lá. Na lipoaspiração, quando a gente faz a lipoaspiração, a gente retira células de gordura daquele local. Por exemplo, do abdômen. Vamos considerar o abdômen. Ficam células lá. As células que ficaram, elas são capazes de crescer novamente. Elas não se multiplicam, mas elas são capazes de aumentar de tamanho novamente. Tá. Então, uma lipoaspiração que ela tem uma técnica cirúrgica bem feita, e o que é isso? É fazer uma lipoaspiração mais profunda, não tão superficial à pele, ela não deixa, no geral, irregularidades. Então, se o ganho de peso do paciente for médio, não vai acontecer nada, desde que a técnica cirúrgica tenha sido bem feita. Se a lipoaspiração for mais superficial, sim, vai ficar tudo esburacado, tudo irregular. Mas, se mesmo com uma técnica bem feita, o paciente tiver um ganho muito expressivo de peso, essas células que ficaram ali, e aí a gente não consegue deixá-las totalmente ordenadas, sabe? Quanto que ficou de célula para a esquerda, para a direita, a gente deixa uma espessura meio parecida, mas o controle exato da população celular a gente não tem. Isso pode acontecer, de ficar um acúmulo mais de um lado do que do outro. Isso pode acontecer, mas o ganho tem que ser bem grande. No geral, quando o paciente volta a engordar depois da lipoaspiração, ele tende a engordar em áreas não aspiradas. Então, por exemplo, fez uma lipoaspiração no abdômen. Aí o paciente começa a ganhar peso. Antes de mexer no abdômen de novo, de mudar o abdômen novamente, ele começa a ganhar peso na coxa, no braço, começa a acumular gordura em outros lugares. E a lipoaspiração, ela é diferente da abdominoplastia, né? Totalmente diferente. É outro procedimento Duas cirúrgico. cirurgias diferentes. Então, em resumo, a lipoaspiração ela serve para tratar a gordura localizada. Tá. E a abdominoplastia ela serve para tratar a flacidez de pele, sobra de pele. Elas podem existir? Sim. E muitas vezes elas existem. Muitas vezes na paciente que a gente vai fazer uma abdominoplastia, então tirar um fuso de pele, e aí o fuso de pele que a gente tira normalmente na abdominoplastia é do umbigo até embaixo. Então é uma área grande que a gente tira. A paciente tem que ter bastante sobra de pele. Muitas vezes ela tem também um pouco de gordura acumulada, às vezes na lateral ou na parte superior do abdômen, que a gente acaba associando a lipoaspiração para dar um contorno melhor, mais harmônico para o corpo. Mas elas podem ser feitas isoladamente, então tem paciente que não tem, já tem um bom contorno, é só tirar a sobra de pele. E aí tem uma outra versão do abdômen, que é o mini abdômen, que é uma cirurgia que a gente tira um excesso de pele menor, mais infraumbilical, não tira tudo do umbigo para baixo. Então, uma paciente, às vezes, que tem menos flacidez, a gente usa esse outro recurso. E a lipoaspiração, ela serve para tratar a gordura localizada, não para emagrecer, para tratar a gordura localizada, que acho que isso é importante também, né? Tem muitas pessoas que às vezes chegam no consultório muito acima do peso procurando uma lipoaspiração para emagrecer. A lipoaspiração não é método de emagrecimento. Nem abdominoplastia. Não, também não. Tem que estar sempre no peso essa ideal. era uma das perguntas que eu tinha separado para fazer, porque, na verdade, o ideal é que tenha um emagrecimento prévio, não é isso? Isso. E aí a lipo vai fazer a correção daquela gordura localizada Isso. e a abdominoplastia da flacidez Do da excesso pele, de do excesso pele. de pele. Exato. Não é para emagrecer com a cirurgia, né? Não, Porque não. tem gente que está ali muito acima do peso e quer fazer uma lipo porque não consegue fazer dieta. Exato. Não, a lipoaspiração ela não é método de emagrecimento por diversos motivos, né? Então, assim, primeiro que você levar um paciente para uma cirurgia eletiva acima do peso, a gente já sabe,
pela literatura que você aumenta muito o risco de complicação daquele paciente. Complicações anestésicas, complicações no pós-operatório. Então, a gente normalmente só leva o paciente para a mesa cirúrgica desde que ele tenha uma condição de saúde e um peso adequado. Segundo, a gente tem um limite de lipoaspiração que a gente deve obedecer, que é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso deve ser seguido, porque se você não seguir isso, você põe o paciente em risco de vida, em risco de transfusão, em risco de complicações. Então, é uma cirurgia que tem que ser programada. A lipoaspiração, ela serve, como você falou, para tratar a gordura localizada. E até a abdominoplastia, às vezes a paciente chega acima do peso no consultório e normalmente eu brinco e falo, precisa perder peso para a gente conseguir operar. E eu já aviso, a sua barriga vai ficar pior. Porque conforme perde peso, a barriga fica ainda mais flácida, sobra ainda mais pele. Mas eu brinco com as pacientes, é ficar mais feia para ficar mais bonita. Então, você tem que fazer a sua parte, né? De chegar no peso que a gente precisa, chegar numa condição ideal, num corpo melhor, para que eu consiga te dar um resultado bom também. E a impressão... E seguro, né? É impressão minha ou a lipoaspiração é um procedimento que traz uma série de complicações? É uma cirurgia que, assim, a gente vê muitas complicações, porque a gente escuta muita coisa. Paciente que foi parar em UTI porque houve perfuração, ou é impressão? O índice é tanto quanto de outras cirurgias? Na verdade, não... Para profissionais capacitados, feitos em ambientes adequados, o índice é similar a qualquer outra cirurgia, que é um índice baixo de complicações, bem baixo. Mas o que a gente acaba vendo é que, assim, às vezes a lipoaspiração ela é feita por um profissional que não é cirurgião plástico e, infelizmente, a legislação brasileira, se o médico tiver uma formação de cirurgia geral, ele pode fazer uma lipoaspiração. Mas ele não foi treinado e capacitado para fazer uma lipoaspiração na residência de cirurgia geral. A gente recebe esse treinamento na residência de cirurgia plástica, mas a nossa legislação permite. Então, se um cirurgião geral fizer uma lipoaspiração, ele pode. Ele está dentro da lei. Está dentro da lei, mas ele tem um risco maior de ter complicações. Outra coisa, fazer cirurgias em clínicas, com modalidades anestésicas que não são tão seguras. A lipoaspiração, idealmente, ela deve ser feita com anestesia geral, dentro de um centro cirúrgico, dentro de um hospital, que você tenha monitorização, que se tiver alguma intercorrência, você tenha outros anestesistas naquele ambiente que possam ajudar aquele anestesista naquela situação, né? Então, às vezes, em clínicas, em lugares não apropriados, se acontece uma intercorrência, muitas vezes ela acaba sendo fatal ou complica demais pela falta da estrutura do local. Então, assim, não dá para dizer que a lipoaspiração tem mais complicação que as outras. Isso não é verdade. Mas a gente vê muito mais catástrofes em lipoaspiração por conta disso. Porque talvez o público tenha uma tendência de fazer em locais não tão adequados ou com profissionais não tão capacitados. Exato. E aí, por isso, o índice talvez sobe suba. Mais. Isso é importante a gente dizer, né? Tem que sempre procurar um médico capacitado e cirurgião plástico, isso, né? O cirurgião plástico é o profissional habilitado a fazer lipoaspiração, nenhum outro é. E mais, além de ter a formação em cirurgia plástica, a gente sempre que termina a residência de cirurgia plástica, a gente presta um exame. Mais uma prova para comprovar que a sua formação foi suficiente. Um exame teórico e um exame prático. Então, todo mundo que procurar, que pensa em fazer uma cirurgia plástica, tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá você consegue ver se aquele profissional que você está procurando, que você está pensando, se ele é capacitado, se ele é certificado, se ele passou por todas essas etapas. Acho que isso daí já é um bom começo para quem pensa em fazer uma cirurgia plástica. Tá, isso é importante. Muito mais do que uma indicação ou do que o número de seguidores. É você procurar um profissional que seja bem formado, que tenha uma boa formação, que tenha passado pelas certificações que são necessárias. Isso minimiza muito o risco de complicação, né? Bom, vamos falar um pouquinho de cirurgia de mama, que é o que a doutora é realmente especialista e o que mais faz. Na verdade, você faz de todas as cirurgias, mas tem uma preferência por mama, né? Isso, eu faço todas as cirurgias plásticas, né? Tive uma formação ampla, tanto para cirurgia estética quanto reparadora. Mas a cirurgia mamária foi uma área que me encantou na residência de cirurgia plástica. Então, eu acabei enveredando um pouco mais para esse lado, fiz a especialização em reconstrução mamária no Pérola Byton. E até hoje eu ainda fico com os residentes da Escola Paulista
no setor de cirurgia mamária. Então, eu colaboro na formação deles. Então, a gente vai para o ambulatório, discute os casos com eles, ensina, vai para o centro cirúrgico, ensina a operar, acompanha junto. Então, é uma área que eu realmente tenho uma paixão muito grande, que eu gosto, tanto a parte estética como a parte reparadora. Na verdade, o que me trouxe mais para a cirurgia mamária foi a parte reparadora, né? Foi uma paciente da residência que me chamou muita atenção, que a gente foi fazer uma reconstrução e eu consegui ver o quanto que é importante a reparação da mama de uma mulher que tem câncer. Então, isso me encantou muito. Então, é uma área que eu gosto muito. E é uma área que tem muita procura no consultório, né? Como eu falei, tem sempre essa alternância aí nas estatísticas entre cirurgia mamária e cirurgia de lipoaspiração. No meu consultório, particularmente, as cirurgias mamárias são as campeãs. Tá. É o que eu tenho mais procura, então realmente é o que eu gosto mais. Por falar em campeã, eu vou voltar um pedacinho só. Por que nos Estados Unidos, nós estamos logo atrás dos Estados Unidos em número de cirurgias? A primeira lá e aqui... É a abdominoplastia e lipoaspiração. lipoaspiração, as duas coisas. Aqui nós temos um clima tropical, eu posso entender que todo mundo usa uma roupa mais ousada, então usa mais e tal. Lá que eles têm um clima temperado, por que é tanto? Vocês têm essa percepção? De por que lá é mais ou do que porque aqui é bastante? Não. Assim, lá é muito abdominoplastia e lipoaspiração para quem não vai mostrar tanto o corpo, já que eles têm abdominoplastia não, é mais lipoaspiração e prótese de mama. Abdominoplastia não entra. A abdominoplastia fica bem para trás, essas estatísticas, tanto lá quanto aqui. Mas elas se importam bastante com o corpo. E os Estados Unidos, além de ser um país grande, então eu acho que assim, a gente também está falando... em termos populacionais. Os Estados Unidos e o Brasil são países muito grandes, com muita população. Isso facilita com que tenhamos números mais elevados de cirurgia plástica. E elas têm, sim, bastante preocupação, embora não se dispam tanto igual a gente aqui no Brasil. É porque não era uma tendência que as americanas tivessem nádegas grandes como as brasileiras. Mas também não era tendência que as brasileiras tivessem aumento de prótese mamária, porque não era um padrão brasileiro ter seio grande. Isso. Mas até, por exemplo, se a gente for olhar em cirurgias mamárias de prótese, a gente tem uma diferença entre lá e aqui. No geral, eles usam próteses de volumes muito maiores do que a gente. Então, a população brasileira gosta... Ainda é menor. Gosta de ter mamas bonitas, volumosas, mas é um volume sempre muito menor. As americanas tendem a volumes maiores, assim, aquelas mamas que a gente... Exageradas. Mais exageradas, assim. Para nosso gosto, a gente prefere normalmente as mamas menores. E aqui tem muita procura pela diminuição da mama ou não? Tem muita. Tem também. Tem também. Tanto redução, né? Então, mamas que são muito volumosas. E essas trazem, no geral, um impacto muito grande para as pacientes, porque atrapalha para colocar um biquíni, atrapalha para colocar um top de academia, para colocar uma roupa. Então, deve ter até um problema funcional de... Às vezes tem, de sobrecarga das costas, né? Às vezes marca o sutiã. Tem paciente que tem assaduras crônicas por conta da mama. E em pacientes que são muito jovens, isso impacta demais na sexualidade delas. Então, é uma cirurgia que... Essa cirurgia de redução de mama, ela é considerada uma cirurgia estética, né? Então, assim, não tem cobertura pelo plano de saúde nem nada. Mas, no meu entendimento, ela é uma cirurgia muito reparadora. Ela está ali no limiar da reparação, ela é muito reparadora, porque você muda a vida daquela paciente, entendeu? Seja... permitindo com que ela se exercite, que ela cuide da sua saúde, que ela tenha uma vida sexual mais adequada, corrija problemas funcionais, né, das costas. Então, assim, ela ainda é considerada como uma cirurgia estética, mas, no meu entendimento, ela é muito reparadora para a paciente. E tem bastante. Assim como o levantamento da mama também. Porque não tem jeito, a gravidez e os filhos, eles judiam da mama das mulheres. A gravidade. A gravidade, os filhos, a gravidez. Então... E, assim, a gente, às vezes... Eu prezo muito por isso, da saúde, exercício físico, cuidar da alimentação, cuidar da dieta. Mas, na mama, não tem nada que a gente possa fazer que melhore a mama. Se a mama... Só não tem cirurgia. Só ali, cirurgia plástica, não tem. Então, assim... uma mama que jovialmente era bonita e a mulher que envelheceu, que... teve filho, a mama não tem nada, não tem nenhum exercício, não tem porque mágica. O braço você pode malhar, a perna você pode malhar. A lipoaspiração você pode treinar e evitar, mas a cirurgia mamária, se a mulher se incomoda e tem impacto, não tem outra forma. Solução, né? Ou opera ou se conforma, né? Eu brinco assim com elas. E esse perfil da redução da mama, ele foi mudando ao longo dos anos, não é? Porque
lá pela década de 1980, houve uma moda de reduzir muito as mamas, né? Que a gente falava a moda do ovo frito, né? Então, as mulheres, assim, mesmo quem tinha tamanhos considerados normais, queria reduzir porque a moda era ser mais retinho. E isso, com o tempo, foi mudando e hoje, na verdade, a moda é você ter volume e a gente vê aí os implantes das próteses, né? A redução, na verdade, ficou por conta mesmo de quem tem um volume muito grande que atrapalha e que deixa de ser funcional, né? E hoje, quais são as técnicas que a gente tem para prótese? São as mesmas que a gente tinha no passado? As próteses são as mesmas? Isso foi mudando? As técnicas, na verdade, hoje em dia, se a gente for procurar no Instagram, tem muita novidade técnica que, na verdade, é a mesma coisa do passado com um nome diferente, com um marketing diferente. Então, a cirurgia plástica caiu muito nessa ideia do marketing, da venda, de você tem que estar sempre se reinventando, criando. Mas, no geral, a técnica mudou muito pouco, né? Então, assim, as próteses, falando de prótese de mama, a gente tem 3 formas que a gente pode inserir a prótese. Então, a gente pode fazer a cirurgia com uma incisão pelo sulco inframamário, que é aqui naquela dobrinha inferior da mama, embaixo, que ele fica bem escondido. Essa é a via preferencial da imensa maioria dos cirurgiões. Uma outra possibilidade é pela areola, que tem também suas vantagens quando você quer reduzir o tamanho da areola daquela paciente, mas ela tem, por exemplo, como desvantagem ser uma área mais contaminada. Então, você, quando passa o implante por essa região, você tem risco maior de levar germes da pele lá para dentro. Mas isso não é uma contraindicação, tá? É uma possibilidade. A gente só tem que estar ciente que tem esse risco adicional. E uma outra possibilidade é pela axila. Aí o corte, ao invés de ficar na mama, ele fica na axila, a gente descola por aqui e faz a inserção pela axila. São as 3 vias preferenciais. Quanto ao posicionamento da prótese, ela pode ficar na frente do músculo ou atrás do músculo peitoral. A imensa maioria dos cirurgiões brasileiros também tem uma preferência por colocar a prótese na frente do músculo. Por quê? Evitar a manipulação do músculo peitoral traz um pós-operatório mais tranquilo, com menos complicações para a paciente. Então, a gente normalmente, na cirurgia estética, tende a colocar na frente do músculo. Atrás do músculo, na cirurgia estética, a gente reserva para aquelas pacientes que são muito, 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 muito magras, que não tem praticamente nada de tecido. E aí, se você colocar a prótese na frente do músculo, ela vai ficar muito evidente, muito marcada. Mas essa é uma situação de exceção. São poucas mulheres que não têm praticamente nada de tecido e nada de cobertura. Mas na cirurgia reparadora, na reconstrução de mama, sim, a gente usa essa prótese praticamente 100% das vezes atrás do músculo, porque a mama foi retirada. Então, ela tem a sua importância. Então, tem essa questão do posicionamento. E as próteses, a gente tem próteses lisas, lisas, texturizadas e poliuretano. O que muda? A superfície dela. Então, as próteses, elas são todas preenchidas por um gel de silicone e todas têm uma cobertura. Essa cobertura aqui, ela pode ser totalmente lisa, tá vendo? Não tem nenhuma superfície lisa. Ou as superfícies texturizadas. Então, se vocês pegarem, vocês veem, ela não é ela não é totalmente lisa. Essa texturização facilita facilita a aderência dela. Isso. E aí existe o poliuretano, que seria, além dessa texturização, ele tem uma espuma adicional que faz com que a prótese fique ainda mais aderente. Como que eu decido por uma ou por outra? É muito mais uma preferência do cirurgião. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, então a gente acaba tendo a nossa preferência. Em São Paulo, a maioria dos cirurgiões prefere utilizar próteses texturizadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles preferem próteses de poliuretano, a imensa maioria. Mas não tem um certo e um errado, né? E, além disso, a gente tem diferentes formas de prótese. Então, a gente pode ter a prótese anatômica, né? Que é aquela do formatinho de gota, por exemplo. A gente tem ele vai pôr uma imagem também no telão. Isso. Pode continuar. Essa daqui é a prótese anatômica, então ela tem um formato diferente, com maior preenchimento do polo inferior e menor preenchimento da parte superior. Que traz uma certa naturalidade. Isso, traz um pouco mais de naturalidade. Em alguns casos, ela é muito eficiente.
Mas ela tem algumas desvantagens. Por exemplo, se a prótese rodar, a mama fica deformada, né? E ela Isso costuma rodar lá dentro? Pode rodar. Pode, é Ah, relativamente frequente. Então, esse é um problema que você tira na prótese redonda, porque se ela rodar, Sim, ela ela sempre tá redonda. sempre redonda. E essa é a prótese redonda. Ela tem mais ou menos uma distribuição tanto no colo quanto na parte inferior da mama. É uma prótese que os pacientes gostam bastante. No geral, os pacientes que querem, né, colocar a mama, evidenciar, elas gostam de um maior preenchimento do polo superior. Não vai ficar nada exagerado, nem marcado, mas ela acaba dando um pouquinho mais de contorno nessa parte superior. Aí aqui, ó, aqui na esquerda, então, a gente tem um implante redondo, né, o anatômico. E aí, dentre as próteses redondas, a gente pode ter essas de perfil baixo. O que é esse perfil que a gente fala? É o quanto que a prótese é projetada, quanto que ela é alta. Então, o quanto que quando a gente coloca ela no tórax, ela projeta a mama para frente. Então, a prótese de perfil baixo, ela projeta pouco. A perfil moderado... Pode ter a mesma quantidade pode. A gente tem diferentes perfis. A gente tem bastante variação nas próteses. Então, quando a gente vai escolher uma prótese, é uma grande matemática entre a base, que é essa largura da prótese, Tá. A projeção dela, então, que a altura dela, seria a altura dela, e o volume dela. E aí, como que a gente tenta chegar mais ou menos nesse número para que a gente escolha um implante adequado para a paciente, né? Então, eu falo que a paciente ela pode ter até um desejo de um número, e às vezes elas chegam na consulta com um número, mas cabe a nós decidir se esse número é factível ou não, se não vai ficar exagerada, porque eu falo para os pacientes, a gente não é um macaco implantador de prótese, né? A gente tem uma formação para isso e a decisão da prótese ela não é aleatória. Então, os dados de exame físico da paciente são muito importantes. Quais são esses dados do exame físico que a gente considera? Então, a largura do tórax da paciente, então a gente mede essa largura do tórax, a gente mede a base da mama daquela paciente, e aí com isso a gente faz uma redução em torno de 1,5 a 2 centímetros dessa base. Então, eu penso, paciente tem 12 de base de mama. Então, eu vou escolher uma prótese em torno de uma base de 10. Aí, eu tenho uma tabela das próteses nessa base. Qual é a faixa de volume que está mais ou menos dentro dessa base e a projeção que eu quero? Ela quer uma mama, ela precisa projetar mais, ela já tem tecido, ela precisa projetar menos. Então, essa é uma decisão que a gente vai tomando junto com a paciente. Mas, normalmente, o que eu faço no consultório? Eu faço todas as medidas, escuto o que a paciente quer. Então, tem paciente que fala assim, doutora, eu quero um aumento bem discreto. Ou tem paciente que fala, não, doutora, eu quero aumentar bem, eu quero que fique mais evidente. Mas, claro, eu nunca vou ultrapassar esses limites anatômicos, porque senão a paciente fica horrorosa. Primeiro, você pode causar uma deformidade, que chama simmastia. Se você colocar uma prótese muito grande, ela vai invadir a região do meio das mamas, que não é para ter prótese. Então, essa é uma deformidade que é grave e é muito difícil de ser corrigida depois. Então, com a base, se a paciente tem uma base, eu não posso, de repente, escolher um implante gigantesco. Imagina esse implante em mim. Ele vai vir ultrapassar a linha do meio da minha mama, então eu vou causar esse distúrbio chamado simmastia, ou ela vai vir para a lateral do tórax. Então, cada vez que a paciente passar o braço, tá ela sentindo lá a mama dela. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. E que nem sempre o volume que a paciente pensou é o volume que é bom para ela. Então você é autoritária e decide o volume? Não. Eu chego numa faixa. Então, normalmente, eu falo assim, se a paciente, dentro deste limite, entre este volume e este, vamos supor, entre 200 e 270 é o que eu julgo adequado para o seu caso, examinando o seu tórax, a sua mama, a sua espessura de pele, o quanto que você tem de mama. Tudo isso são dados que a gente vai coletando no exame físico. Aí eu vejo com a paciente, você quer para menos, para o meio, para mais? Então, a gente normalmente, eu falo, pode ser disso a isso. Aí eu escuto a opinião da paciente. A gente tem também um recurso adicional no centro cirúrgico, que é, eu posso levar um molde. Então, além das próteses que estão lá fechadas na caixinha, que são as próteses que eu solicito, e uma delas eu vou utilizar na paciente, existem uns moldes, que é como se fossem essas próteses. Elas são estéreis, ficam no hospital. Então, de repente, eu posso testar. Será que eu vou colocar 225, 250 ou 275? Então, eu preparo
abro uma delas, que é um molde, coloco, falo, essa ficou ótima, tá adequada. Ou não, quero um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, eu tenho essa possibilidade ainda de reforçar a minha decisão na hora da cirurgia. E esse um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, também leva em consideração o tanto de pele que tem, sim. Porque senão estica demais, não é? Isso, então assim, na verdade eu fui um pouco mais simplista, falei da base do tórax, a gente considera a base do tórax, a base da mama, a quantidade de pele, a espessura de pele e o tanto de mama que a paciente já tem. Mais ou menos. Porque você não vai tirar, né? Não vou Essa tirar. que aumentou, vai aumentar Isso, só. vai aumentar, Já tem mama ali, né? Já tem. Aí tem pacientes A não que tem ser menos. na reparadora total, Tem aí pacientes outra que têm coisa. menos e pacientes que têm mais. Na reparadora, um artifício que a gente usa, por exemplo, quando a paciente vai tirar a mama, né? Por um câncer de mama. Quando o mastologista faz a retirada da mama, de todo aquele tecido que sai um blocão, a gente pesa e vê quanto que sai de peso. Isso me ajuda bastante a estimar qual é a prótese que eu vou prótese que Depois utilizar. vai pôr para repor, né? Isso, para reparar. Aquele volume. Sim. E- Então, é Que é mais pra não ter complexo essa do que a sensação- gente pensa, essa que pra não ter decisão. essa sensação que eu fico imaginando, assim, que na recuperação tem um esticado ali que deve doer muito, né? Assim, porque a pele... A pele estica, tem um limite que a pele consegue esticar. Até a gente nem gosta de proporcionar um estiramento tão excessivo, porque isso pode Pra predispor a... cicatriz não ficar feia também. Não, mais do que isso, a paciente pode desenvolver estrias na mama. Ah, tá. Igual, por exemplo, pacientes Igual que o engravidam. crescimento, E aí, às vezes, no crescimento da mama, a mama enche de estria. A gente não quer causar isso na paciente. Então, tem que ter parcimônia nessa decisão. A doutora já deve ter tido alguma paciente que queria muito mais do que o indicado. Já. E aí, como é que faz para Conversa. lidar com essa paciente? Já chegou a ter casos de Já. dizer não vou fazer Já. e a paciente desistir e procurar outro cirurgião? Já, acho que isso a gente passa bastante ela vai no achar consultório. quem faça, né? Porque sempre vai achar quem vai. faça, né? Eu tenho um caso clássico de uma paciente minha oriental, que chegou no consultório, a oriental, pequenininha, baixinha, um tórax estreitinho, bem pequenininho. Aí ela chegou no consultório e falou, doutora, eu queria colocar uma prótese de 300 ml. Falei, Aí conversa vai, conversa vem, examinei, falei, expliquei. Falei, olha, eu acho que 300 ml é muito para você, para o seu tórax, para sua mama, pela avaliação que eu fiz. Eu acho que é demais, né? Bom, aí a paciente falou, não, tudo bem, doutora. Eu acho que é isso, na verdade. A gente tem que, na consulta, ensinar a paciente e expor a nossa opinião. E aí vai depender do quanto que ela confiou, que ela entendeu, ela vai acatar ou não. Nesse caso que eu estou falando especificamente dessa paciente, ela acatou a minha decisão, eu acabei colocando nela uma prótese de 225 e no pós-operatório, logo no começo, a paciente incha bastante, né? Então, ela fica como assim... E aí, eu me lembro, como se fosse hoje, assim, ela chegou no consultório, no primeiro retorno, e fez assim para mim, graças a Deus, você não me ouviu e colocou menos. Aham. Porque ia ficar horroroso. Eu falei, tá vendo como assim, a gente tem o nosso papel. E aí depois desinchou, ela ficou feliz da vida, ficou ótima, super satisfeita. Mas tem pacientes que você fala isso, ela fala, não, eu quero. Porque o que acontece é que a paciente chega muito no consultório com aquela ideia do a minha amiga pôs. A minha amiga Ou, fez. Eu vi na rede social que... Mas olha o tanto de variações que a gente tem entre as pessoas. É muito difícil você dizer que o seu corpo é exatamente igual na frouxidão da pele, no tanto de mama, na elasticidade da pele, na base do tórax, na base da mama, do que uma outra pessoa, né? Então, às vezes, elas chegam com essas ideias, mas eu acho que a gente tem que ter um caráter educativo, tem que ter paciência e a paciente tem que decidir se quer ou não quer. Essa paciente confiou e quis, mas eu já recusei muita cirurgia. Paciente que, às vezes, quer fazer umas coisas que não vai ficar bom. Eu quero fazer... Paciente às vezes tem flacidez, você me perguntou, do abdômen da lipo, né? A paciente às vezes tem flacidez de pele, chega lá e fala assim, doutor, eu quero fazer uma lipoaspiração. Aí eu olho e falo, mas não dá. Falei, se não tirar essa sobra de pele, vai ficar ruim. Mas eu não quero fazer um abdômen. Eu não quero uma cicatriz grande, eu não quero... Falei, então é melhor não fazer nada. Aí eu falo isso pra ela. Provavelmente ela vai numa outra pessoa, ou ela se convenceu e não volta, porque não vai operar mesmo, ou ela não se convenceu e ela vai num outro profissional e vê o que ela quer fazer. Eu já tive paciente que eu recusei e depois eu soube que operou e ficou insatisfeita. Eu falei, é isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser criterioso. Uhum. A gente tem que conseguir deitar a nossa cabecinha à noite no travesseiro e dormir em paz, entendeu? Claro, E eu acho que mais do que tudo, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Então, assim, quem é o detentor do conhecimento? É o profissional que está ali. Então, eu tenho muita responsabilidade em indicar ou contraindicar uma cirurgia. Né? Porque é isso que diferencia o bom profissional do mau profissional. Exato. Né? Então, até assim, contraindicar a cirurgia. Sim, e muitas vezes quando eu contraindico, eu brinco ainda com os pacientes. Eu falo assim, olha,
Pra mim seria muito mais fácil indicar sua cirurgia, né? Esse é o meu trabalho. Claro, eu vivo vou ganhar, disso. eu vou ganhar é muito mais Então, interessante. assim, entenda que se eu tô te dizendo isso, eu sou muito clara com as pacientes. Então, entenda que se eu tô te dizendo isso, é porque eu acho que não é bom pra você isso. E às vezes eu não contraindico, às vezes eu contraindico a cirurgia, e já aconteceu também de eu contraindicar o momento da cirurgia. Então, eu já tive paciente que, por exemplo, foi mãe, aí chega lá com um bebê com 7 meses, fala, doutora, quero operar a mama, quero operar o abdômen, a gravidez acabou comigo. Aí, conversa vai, conversa vem, seu bebê, quanto tempo tem? Tem 7 meses. Aí eu falo, 7 meses? Falei, como que você vai cuidar nesse pós-operatório de você e da criança? Porque uma criança tem uma demanda alta. E a gente Como é que vai ser a amamentação, e a por gente exemplo? tem Amamentação. a amamentação eu vou fazer um parênteses adicional, mas supondo que ela já não esteja mais amamentando, enfim. Como é que vai ser esse pós-operatório? Pós-operatório envolve repouso, envolve não carregar peso, não fazer esforço físico. Então, às vezes, eu já tive várias pacientes. Falam, olha, vamos ter paciência, esse é o momento que você está vivendo, o seu corpo ainda vai mudar muito, né? A sua vida não deve ter voltado ao normal ainda. Então, você ainda vai voltar a se exercitar, vai voltar a comer melhor, voltar a dormir melhor. Essa criança daqui a um pouco vai ter um pouco mais de autonomia, você consegue delegar mais as funções para outras pessoas. Então, eu acho sim que você vai se beneficiar da cirurgia, mas não nesse momento. E eu já tive várias que vão embora e depois voltam. E aí operam, entendeu? Então, assim... eu já ouvi de muitas assim, doutora, a melhor coisa que eu fiz foi esperar. E é verdade, entendeu? E eu acho que eu já tinha essa visão. Depois que eu fui mãe, então, aí eu tive certeza absoluta que tem um momento da mulher, depois que ela tem filhos, que ela deve operar ou não. Só um parênteses em relação à amamentação. Cirurgias mamárias, a gente pede para que a paciente já tenha parado de amamentar de 3 a 6 meses. Por quê? Porque essa mama, depois que a mulher para de amamentar, ela muda ainda. Ela involui, às vezes ela cai. Então, assim, é um período de segurança para que a gente opere já sabendo que aquela é a condição final. Tá? Eu gosto de esperar até 6 meses, normalmente, porque muda. Bom, doutora, muito esclarecedor esse episódio, as suas colocações. A gente está se encaminhando já para o final, mas eu gostaria de fazer agora o nosso quadro, o Indica Chique. E nesse quadro, a doutora vai deixar uma dica de um filme, de uma série, de um livro que a doutora acha pertinente aqui indicar para os nossos seguichiques. Pode ser uma viagem? Gosto muito de viajar. Pode ser uma viagem, claro, é a sua dica. Esqueci de dizer isso na minha apresentação, que além de treinar, eu gosto muito de viajar. E aí eu queria trazer uma dica de um lugar no Brasil. O nosso país é enorme, a gente tem tantas belezas aqui, e às vezes a gente nem valoriza e nem lembra que isso existe. Então, tem um lugar no Espírito Santo chamado Pedra Azul. É um parque estadual que é lindo, pouco visitado por nós brasileiros, pouco conhecido. Então, é um lugar no meio da natureza, que tem uma pedra bem grande, bem alta, que dependendo da incidência do sol, ela vai mudando de cor. E dentro desse parque, você tem a possibilidade de fazer a caminhada na base dessa pedra, subir essa pedra. E lá no alto, tem umas piscinas naturais que se formam pela água da chuva. Então, é um passeio incrível, que envolve natureza, saúde, bem-estar. Eu fui há 2 anos atrás com a minha família toda. E todos amaram, eu levei filho, marido, mãe, sogra. Então, assim, tendo um pouquinho de condição física, né? Você consegue tranquilamente fazer. E é um lugar encantador. Além disso, na cidadezinha dos arredores ali, você tem diversos restaurantes muito gostosos, pousadas, um climinha mais friozinho. É muito gostoso, está pertinho da gente. E é essa pedra azul que alguns chamam de pedra do lagarto, não é? Que parece um lagarto subindo. E do pedra, lado tem, essa mesma. Tem uma outra pedra grudada anexa, que parece um lagarto dependendo do lugar que você olha, assim. E diz que o Espírito Santo é um dos estados menos visitados do Brasil. Então. E tem belezas maravilhosas que a gente não conhece, não sabe, né? E é aqui do lado, né? Pra gente aqui em São Paulo. Pra quem está em São Paulo, por exemplo, é muito perto, né? Bom, ótima dica, obrigado pela dica. E eu não gostaria de encerrar o episódio sem antes perguntar sobre o esvaziamento das mamas por precaução
A gente até comentou um pouco sobre isso antes da gente começar o episódio, né? Antes de começar a gravação. Porque houve aí, acho que foi a Angelina Jolie, né? Que divulgou isso um pouco mais amplamente, das mulheres que optam por esvaziar as mamas, porque teria, em tese, uma tendência a desenvolver tumores e tal. O que a doutora acha disso? Eu acho que isso existe, sim, uma indicação, né? Normalmente, essa indicação não vem do cirurgião plástico, ela vem do mastologista, que é o cirurgião das mamas, das patologias mamárias, né? Então, o que acontece? Existem algumas pacientes que têm uma predisposição a terem tumores de mama, que são pacientes que têm uma história familiar de familiares muito jovens que desenvolveram câncer de mama, que têm uma mutação genética que predispõe a ter câncer de mama em algum momento da vida. Nessas pacientes, sim, há essa indicação, né, para se evitar que essas pacientes desenvolvam esse câncer de mama. E aí, sim, é feita uma retirada profilática das mamas, e aí a gente, como cirurgião plástico, entra na reparação dessas mamas que foram retiradas. A indicação depende muito dessas avaliações de mutação, de história familiar, e ela é feita pelo mastologista. Então, as pacientes que têm um histórico, que tenham dúvidas, devem procurar o mastologista para saber se esse é o seu caso. A retirada das mamas sem ter uma justificativa, ela não tem por que ser feita, né? Então, exatamente, precisa ser vista essa condição médica, se tem a indicação. E quando tem, sim, elas são muito beneficiadas. O câncer de mama é muito frequente, né? Mas a gente está falando, assim, de uma possibilidade de vir a ter o câncer de mama. Isso, quer dizer, mas não é uma paciente... mulher que já está com tumor. Essa daí... Essa vai ter que tirar de qualquer jeito. A gente está falando daquela, assim, que tem um histórico familiar. E aí a doutora acha que isso é justificável? Se tiver um histórico familiar e essa investigação genética que eles fazem, mutação dos genes BRCA1, BRCA2... Isso é justificável. Isso já é justificável, comprovado pela literatura médica. Porque certamente ela terá um risco tumor muito ali, alto. um risco muito alto. Sim. E aí justifica essa retirada e aí coloca uma prótese. Normalmente no a lugar. reconstrução é feita com prótese, sim. Tá. Então a indicação é do mastologista, mas quem faz a cirurgia tanto da retirada quanto da reconstrução é o cirurgião plástico. O mastologista faz a retirada e a gente entra junto para fazer a reparação. Isso. Tá. É uma cirurgia em conjunta. Normalmente, essas separações de cirurgias oncológicas da mama, há essa parceria. Então, o mastologista faz a parte oncológica e a gente faz a parte da reparação. Tá. E quanto tempo, normalmente, é a recuperação de uma cirurgia mamária? Depende da mais cirurgia. Mais ou menos. Claro que tudo depende de organismo e tal, mas, em média... Depende da cirurgia e depende da recuperação para quê? Então, por exemplo, prótese de mama. Prótese de mama é uma cirurgia de recuperação muito rápida. O paciente opera sexta-feira, segunda-feira ela volta a trabalhar. Ela não volta é rápido assim? Não volta a treinar, né? A treinar demora um pouco mais, mas aí a gente vai liberando progressivamente. Mas a trabalhar, o paciente operou na sexta-feira ou no sábado de manhã, segunda-feira ela pode trabalhar. Ela não pode dirigir, mas ela pode trabalhar. Cirurgias que envolvam cortes maiores, mastopexias, mamas redutoras. Que tem mastopexia é o quê? Levantamento da mama. Tá, quando que a mama é uma caída. cirurgia diferente da de prótese. Diferente. A mastopexia é o levantamento das mamas. É aquela mama que tem flacidez e caiu. Tá. Aí, essa mastopexia, ela pode ser feita com prótese e sem prótese. Tudo vai depender do tanto de mama que a paciente tem. Então a paciente tem a mama com volume bom e ela só caiu, a gente faz só a mastopexia sem nada, sem colocar prótese. E a paciente perdeu muito volume mamário, porque emagreceu muito, porque amamentou, a mama murchou muito, caiu. Às vezes, para levantar, a gente precisa restaurar também o volume, não é só tirar a pele. Aí a gente usa a prótese. Tá. Então, essa é a mastopexia com ou sem prótese, ou as mamas redutoras que a gente falou, todas essas são cirurgias que envolvem maior tempo cirúrgico, porque a cirurgia de prótese é uma cirurgia muito rápida. Muito rápida de ser executada. Rápida quanto tempo, mais ou menos? 40 minutos, uma hora. Muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Cirurgias de mastopexia, mama redutora, já são cirurgias de 3 horas, mais ou menos. E que envolvem cortes maiores também. Então, tem o corte em volta da areola, tem um corte vertical, tem um corte na horizontal. Então, são cirurgias que a gente tem que deixar um repouso um pouquinho maior. Mas em torno de 5 a 7 dias, a paciente consegue voltar a trabalhar já também. Mas também sempre é rápida essa recuperação. É só a gente tem umas limitações de movimentação de braço. Mas para as atividades cotidianas, comer, escovar os dentes, lavar o cabelo, se maquiar, dá.
Tá. Então, Então é uma rápido. recuperação tranquila, em torno de uma semana, Isso, nos só, piores só casos. os treinos que não. Aí a gente segura Sim, mais. aí quanto tempo para voltar para os treinos, para em academia? torno, mais ou menos umas 3 semanas. E aí, exercícios de braço, aí a gente segura em torno de 2 meses. Mas, por exemplo, voltar para uma academia para fazer uma bicicleta, um transporte, uma musculação para membro Perna. inferior, 2 a 3 semanas dá para voltar. Um pouco menos de um mês, então Isso, é rápido no geral, também. dá. Achei A não que ser fosse que tenha mais alguma tempo. intercorrência. Não, dá para voltar. Sim, é claro que isso a gente está falando que varia de organismo para organismo. Claro, vai seguindo tudo idade, bem. né? Idade. E tem limite de idade para fazer uma cirurgia de implante mamário? Não tem limite. Não tem limite para cirurgia nenhuma, desde que a paciente tenha boas condições clínicas. Mas o que a gente vê na prática? Pacientes com uma idade já mais avançada são pacientes que não querem colocar o implante. Muito pelo contrário, até as que já têm um implante que vieram lá de idades mais jovens, elas querem retirar os implantes e ficar sem. Por quê? Porque a prótese não dura para sempre. Com toda a evolução dos implantes, com toda a tecnologia que foi sendo, criada, ainda assim as próteses não duram para sempre. O que acontece, toda vez que a gente coloca a prótese num paciente, o nosso organismo, ele cria uma película em volta da prótese, como se fosse um papel filme. Então, com 1 a 2 meses, o organismo já criou essa película e reveste toda a prótese. Isso é uma forma de isolar esse corpo estranho do seu organismo. Então, a prótese fica lá, no lugar, com essa película que está ali envolvendo. Essa película que o organismo cria, ela tem diversos tipos celulares, entre elas células musculares. Com o passar dos anos, num dado momento, essa película, que é o que a gente chama de cápsula, ela vai começar a se enrijecer. Vai começar a ficar que dura. É o encapsulamento. O encapsulamento, ou o que a gente chama, o nome técnico disso é contratura capsular. Tá. Então, a prótese vai começando a ficar enrijecida. A mulher começa a sentir que a mama está mais dura, a prótese está mais dura. E esse é o momento de trocar. Existe uma evolução disso, que é quando, além de estar muito dura, a mama fica muito deformada e com dor. Então, nesse momento, é o momento da gente trocar o implante. Então, caiu aquela coisa de que a cada 10 anos a gente tem que trocar a prótese. Tem prótese hoje que dura 15 anos, 20 anos. Uhum. Mas o que a gente sabe é que, em algum momento, esse processo vai acontecer, porque ele é biológico. Não é uma complicação, né? Todo mundo que tem prótese vai passar por esse processo. Não é a prótese que deu defeito, né? É uma questão evolução natural do organismo. Então, isso vai acontecer em algum momento. Então, a paciente com 60 anos, nessa faixa etária, dificilmente ela quer colocar um implante ou ela quer trocar o seu implante. O que eu vejo no consultório, a paciente que chega nessa faixa etária aí, 60, 65 anos, a que tem prótese, ela quer tirar, e aí só levantar e montar uma mama menor sem prótese, né? E a paciente que ela não quer prótese, porque ela vai ter que trocar essa prótese com 80 anos. Eu já tirei prótese de uma senhora de 95 anos. Nossa. Então, assim, não quer, né? Porque aí começa a idade chegar, os problemas de saúde começam a surgir, e aí Sim, é uma as cirurgia demandas são outras também nesse momento. E a mulher momento muda da vida. muito, né? Uhum. Assim, a gente tem diferentes fases de vida em que a gente tem diferentes prioridades de vida, né? Então, a mulher com 60 anos, ela não tem a mesma visão sobre ela mesma do que a mulher de 20, né? Então, ela realmente tem exigências diferentes, ela tem expectativas diferentes em relação a si, ao seu corpo, ao seu futuro. Então, acho que isso muda. A gente está realmente com o nosso tempo esgotado, infelizmente. Tem tanta porque coisa ainda para falar. Não, é encantador falar sobre isso e a doutora explica com uma simplicidade, bom. Muito legal. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer ainda o nosso quadro Toque Chique, onde a doutora vai fazer uma citação própria ou de alguém, uma frase, enfim, deixar aí um pensamento para os nossos seguichiques. Vamos lá. Tem diversas frases que eu gosto, mas tem uma do Albert Einstein, que é uma frase que eu gosto e procuro sempre ter em mente, que fala mais ou menos assim: se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se. Se você escolher o mundo, você vai ficar sem o amor. Mas se você escolher o amor, com ele você pode conquistar o mundo. E é isso. Nossa, que frase linda. Eu nunca tinha ouvido. É muito linda. linda essa frase. O Einstein não tem muitas frases sobre o amor, né? Mas essa é uma delas. Nossa, muito linda. Gostei bastante. Queria agradecê-la por toda a disponibilidade, por
ter estado aqui com a gente, por ter feito esse lindo episódio, né? Foi Adoramos. mesmo uma gentileza enorme da Foi sua parte ótimo. e uma didática impressionante. Você falou, assim, ficou fácil entender tudo. Que bom, a gente tenta explicar de uma maneira que todo mundo consiga entender, né? Já quero deixar o convite para um próximo episódio no futuro, porque eu acho que faltou a gente falar de um monte de coisas que a gente... Obviamente, a gente sabia que não ia dar tempo, mas tinha preparado aqui. Então, se tiver disponibilidade, Com já fica aqui certeza. o convite para um próximo episódio, tá Com bom? certeza, foi um prazer conversar com vocês. Foi realmente uma conversa muito gostosa, né? Eu me senti muito em casa. Que bom. E eu gosto muito dessa parte educacional da cirurgia plástica. Eu acho que a gente tem um papel muito importante como formador de opinião. Claro. E para esclarecer as pessoas que estão procurando por esse tipo de procedimento, para que não se metam em enrascadas, né? Os contatos e redes sociais da doutora já apareceram no início do episódio, vão ficar na descrição do vídeo. Então, quem quiser tirar mais dúvidas, fazer consulta com a doutora, os contatos estão todos aí disponíveis. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, né, Renato? Ativar o sininho, curtir e compartilhar. Isso mesmo. Se inscrever, se não for inscrito, que eu não sei o porquê que não se inscreveu até agora, ativa o sininho, compartilha, dá o joinha, não esquece de dar aquele joinha aí pra gente e de comentar aí embaixo. A doutora vai estar aí acompanhando todos os comentários, então vocês também podem mandar perguntas aí nos comentários que a doutora vai respondendo à medida que ela tiver um tempinho, porque ela tem uma agenda bem corrida. Gente, eu queria agradecer aos dois, Imagina. tanto ao Obrigada. Dr. Renato quanto à doutora Alice. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio aqui no canal. Um grande beijo. Tchau. Até logo.